Eu comecei como assistente de recrutamento primeiro. Então, eu dava assistência para uma recrutadora senior, né? Que era mais a parte de sourcing, que sourcing é o quê? É a gente ir atrás do candidato. Sim. Então, assim, eu pegar uma lista de candidatos bons para uma vaga no LinkedIn. Tipo, você vê a vaga, Eu vejo a olha a vaga, vaga. eu entendo a vaga, Hum. tá? Eu entendo a empresa, quem é a empresa, o que ela precisa, a vaga. Naquela época eu não fazia ainda reuniões com os clientes. Depois eu comecei a fazer reuniões. Então, naquela época, como era só assistente, a recrutadora simplesmente me passava o job description ali, né? Eu olhava o job description, dava uma pesquisada na empresa pra ver se era uma empresa grande, pequena, o que ela fazia, tal, tal, tal. E aí eu ia no LinkedIn Recruiter procurar pessoas para aquelas vagas. Entendi. Tá? E aí eu fazia uma lista enorme de candidatos e mandava para ela. Foi assim que eu comecei. Entendi. E aí, aos poucos, eu comecei a fazer entrevista também com os candidatos. Daí ela começou a ver que eu realmente sabia escolher bons candidatos. Ela começou a falar assim, olha, Dani, agora faz o seguinte, tu mesmo contata eles, tu mesmo liga para eles, faz a entrevista com eles, tal, 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 tal. Gente, aconteceu que no início eu não entendia bulufas do que os candidatos me falavam. Porque, assim, além de ser inglês, que é uma outra língua, era uma área que eu nunca trabalhei no Brasil. Eu nunca trabalhei com digital marketing no Brasil. Eu nunca trabalhei com UX, com product, com comunicação, com eventos, sabe? Assim, nunca trabalhei. Porque a Prosperity tipo... É especializada. Especializada É nisso. especializada só nessas áreas. Então, assim, é um nicho, sabe? Que eu tive que aprender do zero, porque eu nunca trabalhei com isso. Eu trabalhava em RH, recrutamento no Brasil, mas não nessa área. Era uma área totalmente diferente. Mas aí, com o tempo, você vai pegando, Com o tempo, né? eu fui aprendendo. No começo, eu quase me descabelei, porque eu não entendia nada que as pessoas me falavam. Como que o entrevistador não entende o que o candidato... Imagina a minha vergonha, né, gente? Porque o entrevistador tem que estar ali, né, tipo... Mas eu já recebo... Confiante. Eu já recebi várias coisas que não tem nada a ver. O cara falou assim, pô, essa vaga aqui do Google... Aí, pô, o cara falou Google, eu na hora já, né? Já falei, Legal. vamos ver. Aí quando eu olho, não tem nada nada a a ver. Eu falo, cara, eu nunca fiz isso na minha vida. Isso aí é porque, assim, ó, o LinkedIn Recruiter tem a opção de tu faz o search lá, né? Então, tu coloca lá, vamos dizer, sei lá, Digital Marketing Manager, ok? Então, eu vou lá, coloco que eu tô procurando por um digital... Que era eu, né? Que era tu? Era Então, é só... a minha profissão aí no final. Na então finaleira. vai casar, ó. Vai casar o exemplo. Sim. Então, vamos dizer que eu tô procurando por um Digital Marketing Manager com experiência em managing teams, né? Com experiência em managing social media, em PPC, SEO e um pouco de e-commerce, B2B e B2C, sabe? Assim, tipo, vai colocando lá o que tu precisa, tá? E aí aparece a lista. O problema é que, assim, a automação, minha gente, ela é ótima, mas ao mesmo tempo ela não é um ser humano, ela é um robô, né? Então, volte e meia vai dar alguma divergência ali. Vão vir perfis que têm essas keywords, mas não são perfis que são bons para vaga. Só que aí tem a opção lá que os lazy recruiters, e pode me xingar, tá? Quem faz isso porque são lazy recruiters, eu já fui também, minha gente, já fiz isso. Então... É o preguiçoso. o recrutador preguiçoso, o que ele vai lá? Ele não vai olhar um por um. Sabe? Esse aqui é bom pra vaga, esse não é. Esse eu vou mandar mensagem, esse eu não vou. Ele vai lá em Select All. Select, como é que é? Seleciona tudo. Sim. Todos os que apareceu na search. Sei lá, apareceu 500. Pô, seleciona todo mundo e manda a mesma mensagem pra todo mundo. Aí a mensagem, o que acontece? O LinkedIn tem um negócio lá que só automaticamente muda o nome, de acordo com o teu nome. E muda qualquer coisa que tu quiser que mude, tu consegue colocar lá entre aspas, entre não sei o quê. Que aí muda algumas coisas lá. Sim. Pra cada um. E só, é a mesma mensagem pra cada um. Por isso que daí tem um monte de gente que não tem nada a ver com a vaga, acaba recebendo aquela vaga. Recebia que nada a ver, né? Mas... E existia algum tipo de recrutamento que fosse assim, o cliente entrar em contato com o cliente não, o candidato entrar em contato com a Prosperity, por exemplo, e falar, eu tô aqui procurando uma vaga em tal lugar e tal. Existe esse tipo? Existe dos dois lados, tá? Então, assim, a gente chama que, aí depois, agora voltando, né, que aí eu era assistente e depois fui recrutadora também, né, aí comecei a fazer o mesmo trabalho que a outra menina, que é onde a gente tem mais responsabilidades, a gente tem metas para bater, a gente tem que além de fazer o recrutamento, conseguir novos clientes
para a agência. Então, assim, por exemplo, eu recrutei, vamos dizer aí, para Pfizer, HSC, Logitech, enfim, um monte de empresa aí. E aí a agência precisa de mais clientes que precisem da gente, da agência, entendeu? Quer Claro, dizer? claro, sim. Então, assim, se eu visse uma empresa lá no LinkedIn com um monte de vaga aberta do nosso nicho, marketing, e-commerce, UX, product, eu ia lá mandar um e-mail ou uma mensagem no LinkedIn para a pessoa responsável do RH ou alguém responsável, sabe? E aí eu falava, olha, somos uma agência, né, especializada em tal, XYZ, eu vejo que você está recrutando bastante agora, a gente é especialista, né, na área, a gente tem vários candidatos já na nossa database e tal, gostaria de saber se vocês gostariam de trabalhar conosco. E aí, o que acontece? A gente faz uma reunião com esse cliente, se ele aceitar, claro. Sim, estamos precisando de ajuda mesmo, tal. Fazemos a reunião com o cliente para entender o que eles precisam. Né? Então, porque assim, só tu ler o job description, cara, não quer dizer nada. Por isso que eu digo para as pessoas. E olha, eu bato o olho no job description, eu já sei se aquele job description tá certo ou errado. Por isso que às vezes eu falo pra uma pessoa assim, pra um cliente meu, aplica pra essa vaga, não é que não tem nada a ver. Tem umas coisas ali que não casam muito bem, sabe? Aí a pessoa fala, não, mas eu não tenho isso, não tenho que... Aplica, meu amor. Aplica porque... Confia em mim. Porque várias vezes, cara, eu tive reuniões com clientes existing clients, né, que já eram nossos clientes e clientes novos, para entender o que eles realmente precisam. Porque, assim, a gente precisa vender a vaga para o candidato também. Principalmente vagas seniors. Porque quando a vaga é senior, tem pouca gente, correto? Para pegar aquela vaga. Então, o que a gente tem que fazer? Bater na porta do fulaninho lá no LinkedIn e falar para ele que a gente tem um job melhor do que ele tá. Fala assim, olha, esse job aqui, essa empresa aqui é maravilhosa, essa empresa aqui você vai crescer lá dentro, o salário é maravilhoso, entendeu? Então, assim, vamos conversar um pouquinho, vou te falar um pouquinho mais sobre essa oportunidade, se você gostar, ok, se você não gostar, ok, entendeu? Aí o candidato, tudo bem, por que não conversar? Mas você não acha engraçado que isso é uma mentalidade daqui? Porque tudo bem, eu era júnior, eu era Sandy ainda no Brasil, mas ó, quando a gente chegava... Eu acho que no Brasil não tinha essa mentalidade da empresa se esforçar tanto para conseguir um candidato. Claro que não, porque no Brasil não precisa, minha gente. Porque, assim, ó, isso é questão de lei da oferta e procura. Sim. Correto? Então, assim, o Brasil, ele já tem muita gente também. Hoje em dia, não. Hoje em dia, para algumas áreas de tecnologia também tá com falta de mão de obra. Mas, para a maioria das áreas, assim, ele é um país autossustentável em questão de talent. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por que é tão difícil entrar nos Estados Unidos? Porque ele é um país autossustentável. Ele é um país que investe em educação, investe em infraestrutura, investe em tecnologia, investe em empresas, investe em tudo. Então, é um país autossustentável, onde que tem pessoas e empresas do mesmo nível de número que consegue trabalhar ali junto. Eles não precisam de muita gente de fora. Né? A não ser que seja uma coisa específica ali, que tem que trazer alguém de fora e tal. França, outro país autossustentável. Nessa questão de talento, eu tô falando. Sim. Por isso que é tão difícil, cara, entrar na França. Alemanha, não. A Alemanha já é um país que precisa de mão de obra urgente para qualquer área, igual a Irlanda. Então, por isso que existe essa diferença entre países. Porque, assim, quando você já tem talento, a empresa não precisa ter esse trabalho de ir lá procurar talento no LinkedIn. Agora, quando a gente tá num país, cara, eu trabalhei com vagas, assim, que não tem gente. Tu procura em tudo quanto é lugar, não tem gente. Mas não tem gente por quê? Porque não é qualificado o suficiente, Não é porque não fala inglês, porque não quer, não porque quer, não o sei. salário é tão alto que ele recusa. Não, geralmente isso aí que eu tô falando são para vagas seniors. Sim. Tá? Vagas seniors. Então, assim, não tô falando de vaga, assim, de assistente, não. Assistente tem gente, tá? Tipo, Mas salário acima de... Salário acima de 60 mil, 70 mil. Sim. Esse tipo de nível, tô falando. 70 mil pra cima, eu diria. Sim. 60, dependendo. Aí isso já dificulta um pouco. Já dificultou. Porque aí todo mundo que tá aqui no mercado já tá trabalhando. Sim. Entendeu? Não tem gente aqui dando sopa. Não existe isso. Entendeu? Que, né, a taxa de desemprego aqui é muito baixa. Né? Não tem, assim, gente, preciso de emprego. Na verdade, quem tá desempregado é porque quer estar desempregado. É porque quer, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, assim, como não existe gente dando sopa, o que a gente tem que fazer? Tem que ir lá bater na porta da pessoa e falar, olha, essa oportunidade aqui é uma oportunidade bem melhor que a tua, cara.
Então, vamos venha lá. pra cá e Venha tal. pra cá, entendeu? É, Exatamente. tomar um café. E aí, quando o meu candidato é contratado por aquela empresa, eu ganho comissão. Sim, Por isso que o recrutador é tão chato. claro. Ele, obviamente, quer o dinheiro dele e Entendi. ganha comissão, sabe? Agora, Eu sei que o recrutador é chato, gente, pode falar mesmo. obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.